E chegamos ao penúltimo episódio da primeira temporada de Entrevista com o Vampiro, e agora a nossa família disfuncional de chupadores de sangue irá até as últimas consequências. Cláudia já começa a planejar sua vingança e libertação contra Lestat, e não vai demonstrar nenhum remorso em usar Louis como uma ferramenta para atingir seus objetivos. Pois é, gente, nesse sexto episódio a gente vai ver ali as consequências daquela luta super violenta e homérica entre o Lestat e o Louis, como aquilo causa muita dor entre eles. Todo esse episódio é uma vitrine de ressentimentos entre o trio e isso altera toda a dinâmica de funcionamento, né, que eles mantêm ali, a questão da hierarquia. Isso vai ser tudo abalado e assim, quem lê o livro sabe que esse é um momento chave na história. Quem conhece a história original sabe que tudo que será tramado daqui para frente vai definir muito bem o destino de cada um deles, mas caso você não tenha lido o livro, não tem problema. Se você estiver acompanhando aqui com a gente episódio a episódio da série, eu vou explicar direitinho nos detalhes. Vamos lá. Porque falando em consequências, nesse episódio fica muito claro o estrago causado pelo Lestat em relação ao Louis. Eu não estou falando só dos danos físicos não, tá? Que realmente foram muito aparentes. Mas eu digo também do dano emocional e como isso vai criar um rancor entre eles que será plantado durante anos até isso ser resolvido de alguma maneira. E assim, pessoal, quem vem acompanhando os nossos vídeos vai se lembrar, deve se lembrar, né, que eu falei sobre esse relacionamento entre eles como uma espécie de metáfora para uma família super disfuncional, né? Sendo o Lestat aquele pai violento, controlador, a Cláudia é a adolescentezinha birrenta, mimada, e o Louis é a mãezona super protetora, mas que ao mesmo tempo coloca panos quentes ali em qualquer conflito. Eu vou dizer a vocês que mesmo tendo lido o livro original algumas vezes, eu nunca fiz essa relação entre eles, tá? Nunca imaginei dessa forma, mas se a gente for levar em consideração que essa série ela é uma visão mais moderna, ela adapta de uma maneira mais contemporânea, faz total sentido estabelecer esse relacionamento familiar entre eles, tá? Eu realmente nunca havia feito isso antes, mas aqui me parece que combinou bem. Eu sei que essa reimaginação dos personagens ainda soa muito esquisito para alguns fãs, mas eu vou dizer que para quem comprou essa nova proposta, acho que funcionou muito bem. Como tudo no mundo vampírico, as coisas são lentas e se esticam pelo tempo. É mencionado que Lestat e Louis ficam brigados por cerca de 6 anos, e que Cláudia já estaria próxima dos 33, o que começa a ser um problema, porque a sociedade de Nova Orleans começa a notar algo de errado sobre eles. Porque vamos lá, nós temos ali pessoas ricas que moram muito bem, têm suas posses, mas que nunca são vistas trabalhando, ou quando são vistas apenas à noite, sem contar o fato de que elas não envelhecem jamais, principalmente a Cláudia, que chama a atenção, é uma menina jovem, uma adolescente, não fica velha, não apresenta mudança nenhuma ali durante a sua puberdade, o que é algo muito estranho. E aqui entra uma coisa muito curiosa, muito específica, é que eles vêm sendo abordados de alguma maneira. Eu falei no episódio passado também sobre aquela visita da própria polícia na casa e como acabou levantando algumas suspeitas, enfim, mas a sociedade de Nova Orleans como um todo começa a desconfiar. Não é, inclusive, muito recomendado que vampiros passem muito tempo no mesmo lugar justamente por causa disso, porque uma hora vai começar a chamar a atenção, vai começar a despertar a atenção de outras pessoas. E aqui eles inclusive começam a, como é que eu posso dizer, a serem, não sei qual seria o termo específico, mas eles começam a ser ali assediados com gente fazendo voodoo na porta deles ali, rituais, oferendas, para ver se expulsa o mal daquela casa. E eu acho importante falar sobre isso porque o voodoo ele é um elemento religioso muito presente nas obras de Anne Rice, não só nas crônicas vampirescas, mas também quem acompanha aí a história das bruxas Mayfair sabe sobre isso. Então acho legal a gente tratar aqui como uma curiosidade que pode interessar algumas pessoas e conhecer um pouco mais sobre esse universo. Anne Rice viveu boa parte de sua vida em Nova Orleans, o que explica a cidade ser cenário em muitas de suas obras. Uma cidade que é envolta em um misticismo e história, porque além de ser considerada
a cidade do jazz, a religião voodoo em Nova Orleans é bastante conhecida e também fez a fama da cidade. O voodoo é uma religião que mescla crenças africanas, xamânicas, espíritas e até mesmo referências católicas. No caso de Nova Orleans, ela é muito focada em rituais de cura e em fazer o bem para a própria comunidade. Ele é praticado em diversos países, principalmente no Haiti, e pode-se dizer que tem similaridades com o candomblé do Brasil e a santeria de Cuba. E assim, gente, pelo amor de Deus, deixando claro, tá? Essa é uma comparação muito superficial, a gente entende que cada um dos cultos, das religiões tem as suas diferenças, né? Tem ali detalhes específicos, então é só uma comparação muito ampla, porque se a gente olhar em relação ao cenário de Nova Orleans, isso faz todo sentido, porque esse tipo de culto veio lá no passado, ali, meados do século XVIII para o século XIX, já com os imigrantes creoles que fizeram boa parte do que são as origens, né, do que a gente tem no estado da Louisiana hoje, que influencia não só a música, a gastronomia, a cultura como um todo, que foram aquelas pessoas, aqueles imigrantes que vieram ali de colônias escravizadas francesas. Então você teve gente vindo do Haiti, a República Dominicana, da Martinica. Então a gente já falou sobre isso bastante nos vídeos passados em outros detalhes, mas é legal para vocês saberem um pouco da origem disso também. As tradições do voodoo têm origem nos países africanos, hoje conhecidos como Benin e Congo, e foram trazidos para a América pelos negros escravizados durante o século XVIII. O nome voodoo vem de Vodun, que significa espíritos ou deuses, segundo o idioma da maioria dos escravizados na época. E alguns fatores provavelmente contribuíram para que a crença voodoo não só não morresse, como também fosse expandida e respeitada, como a existência de negros livres na sociedade da época e também o fato de que famílias escravizadas eram mantidas unidas pelos seus senhores, o que acabou ajudando a manter as tradições e identidades culturais dos povos africanos. O voodoo também acabou sendo intensificado em Nova Orleans após a revolta dos escravos no Haiti em 1791, quando muitos haitianos livres mudaram-se para a cidade. E com a adaptação das crenças à região da Louisiana, o voodoo em Nova Orleans tem influências católicas e algumas associações, alguns sincretismos com os santos da igreja. E além disso, rainhas e sacerdotisas são as principais líderes espirituais, ou seja, é uma crença matriarcal. O poder dessas mulheres influenciou a sociedade, alcançando inclusive as elites, que procuravam as rainhas voodoos para pedirem serviços. Então, basicamente, o voodoo que a gente trata aqui, como ele é cultuado hoje em Nova Orleans, além de ter esse aspecto cultural, ele também é visto ali como rituais para cura, contra mal-olhado, simpatia, enfim, geralmente visando o bem, como trabalham muitas linhas realmente de religiões de matrizes africanas. Durante muito tempo, até hoje, são cultos que passaram por uma perseguição ou são mal vistos muito pelo um preconceito, né, muito enraizado na nossa sociedade hoje. Logicamente que a gente sabe que bem e mal, gente, tá assim, sinceramente, na minha opinião, bem e mal tá independente de religião, tá? Conheço pessoas que seguem cultos de matriz afro, que são pessoas maravilhosas, assim como eu conheço pessoas que estão dentro de igrejas super carolas, assim, são pessoas horríveis, né? Invejosas, ambiciosas e que não seguem em nada aquilo, né, que elas deveriam seguir de acordo com os ensinamentos da Bíblia, ali, com os ensinamentos de Jesus, enfim, que prega o amor, prega a paz, mas que, né, são pessoas extremamente violentas às vezes. Enfim, eu estou desviando um pouco do assunto aqui, mas quando a gente trata desse tipo de tema, acho que deve ficar muito importante, muito claro, cada um tem a liberdade de seguir a religião que quiser, contanto que respeite a crença do outro também, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso episódio. Porque Lestat é finalmente perdoado por Louis, mas não por Cláudia, o que torna o convívio entre eles tenso e repleto de uma comunicação ácida, como uma panela de pressão disposta a explodir a qualquer momento. E é aqui nessa parte que a Cláudia começa a testar, começa a provocar
o Lestat, mas para saber mais, né? Para saciar aquela curiosidade dela. Então ela começa a perguntar a ele, a questionar a ele sobre como os poderes vampíricos funcionam, se ele sabe de outras coisas. Afinal de contas, ele revelou ali que ele sabia voar, ele nunca havia dito algo sobre isso antes, então ela vai provocando ele. Ela inclusive quer saber mais sobre a história dele, se ele conhece outros vampiros, sobre a origem dele, e aqui começam a ser mencionados alguns vampiros que eu acredito que serão mostrados na terceira temporada, porque sim, caso você não saiba, a Entrevista com o Vampiro foi renovada para sua terceira temporada, e aqui já foi dito que eles vão tratar sobre a vida do Lestat, então deve se adaptar o livro O Vampiro Lestat, que é o livro que vem logo em seguida de Entrevista com o Vampiro. E aí o Lestat fala um pouquinho sobre o Magnus, por exemplo, que é o vampiro que deu a origem a ele, que foi quem transformou o Lestat em vampiro, e o Magnus é um personagem muito sinistro. Depois, conforme você vai lendo outras histórias, você descobre que ele originalmente era um alquimista e ele tirou os poderes de um vampiro e passou para ele uma coisa, sabe, meio antinatural, e ele é totalmente zoado da cabeça. No fim da vida dele já, ele procura o Lestat para passar o dom das trevas, mas antes disso ele tinha uma certa obsessão por jovens com a mesma aparência que o Lestat, e é aquele tipo de vampiro que vivia isolado num castelo, com tudo abandonado, caindo aos pedaços, cheio de corpos para todo lado, um negócio medonho, né? Ele, que inclusive assim que ele transforma o Lestat, não explica nada, deixa o Lestat ali completamente abandonado, pula dentro de uma fogueira, se mata. É um personagem muito louco que eu quero ver, espero que seja retratado na próxima temporada em breve. Inclusive ele cita também o Nicholas. A Cláudia provoca o Lestat sobre isso, ela sabe da existência do Nicholas, porque é uma espécie de trauma na história do Lestat. Foi o primeiro amante que ele transformou em vampiro, digamos assim, antes do Louis. Inclusive o Lestat enxerga muita coisa do Nicholas no Louis, que era um rapaz ali que vivia com ele na França no século XVII, e era um violinista excepcional, um artista, e que depois que ele recebe o dom das trevas, quando ele passa a ser um vampiro, ele começa a entrar numa depressão, num buraco negro, e acontecem coisas muito trágicas com ele, inclusive envolvendo o Armand. Então, não quero dar spoiler aqui, a gente nem vai entrar muito sobre isso, mas é uma história que pro Lestat causa muita dor, machuca muito ele, é muito traumática, e a Cláudia vai lá e faz questão de cutucar dentro dessa ferida. Mas em meio a brigas, se tem algo que une Cláudia e Lestat, é o desconforto pela forma como o Louis se alimenta. E aqui, pela primeira vez na história, ele resolve mudar seus hábitos para agradar sua família imortal. Eu tenho visto algumas críticas sobre a série de pessoas que sempre metem muito malho no personagem do Louis, que ele é muito chorão, que nunca viram um vampiro desse jeito. Mas assim, gente, logicamente que cada um tem seu direito de gostar ou não gostar, tá? Pelo amor de Deus, cada um opina da forma que quiser. Mas eu sempre faço questão de ressaltar que para analisar o Louis é preciso entender que ele traz um significado sobre o vampiro, sobre o monstro, sobre alguém que tem que controlar a sua besta interior, ao mesmo tempo que tem se prender a um resquício de humanidade. O Louis, ele tem uma humanidade interior muito grande ainda. Então ele vive nessa dicotomia sempre. Diferente do Lestat e da Cláudia, que abraçaram a sua natureza de predador, o Louis não. O Louis ele se segura, mas não é por frescura. É porque ele está agarrado a algumas questões morais ainda, e isso transforma ele em um vampiro único. Inclusive o próprio Armand, que a gente vai falar muito em breve sobre ele aqui, se aproxima do Louis exatamente por isso, porque ele é um vampiro diferente dos outros, porque se transformar em um vampiro e virar um assassino é o comum, é o que se espera, mas um vampiro que se agarra a questões morais, que quer manter um certo nível de humanidade, isso faz com que ele realmente seja um diferencial. E aí também uma curiosidade nesse episódio é que é dito
que eles já estão na Segunda Guerra Mundial, né? Já começou a Segunda Guerra Mundial, tem ali algumas passagens mostrando de soldados embarcando, notícias que eles vão ouvindo no rádio, vendo em jornais, que eu acho que ajuda a ambientar bastante. Eles que já passaram inclusive pela Primeira Guerra, a gente viu, tem até um amigo do Louis que serviu também, né? Que eles se encontram ali, tem um caso entre eles, e agora nós já estamos na Segunda Guerra. E eu acredito, né, que assim, se a gente for querer fazer uma localização no espaço-tempo, a série já esteja ali por volta de 1941, né, que é quando os americanos partem efetivamente para o combate na Europa após os ataques de Pearl Harbor. Então eu acredito que isso ajude a gente a nos localizarmos do período em que a série está exatamente. E aí fica aquela ironia, né, que o Lestat está ouvindo ali as notícias sobre a Alemanha no rádio, e nem ele, né, nem um monstro maldito igual o Lestat concorda com o que está sendo feito lá. Então fica essa crítica irônica por parte da série. E aí, pra gente fechar, tá? Fica claro nesse encerramento de episódio como o Lestat é um maldito egoísta desgraçado. Porque, assim, adoro o personagem, sedutor, atraente, provocativo, apaixonado, mas um miserável, né, cara? Super controlador, muito egoísta, porque, assim, vamos lá, tá a Cláudia sofrendo com o Louis, dizendo que não aguenta mais essa situação, que ela quer ir embora, que ela quer partir em novas aventuras, que ela quer conhecer outras coisas, ela quer que o Louis vá com ela, mas o Louis tem uma dependência emocional do Lestat, ele diz que não pode partir e tudo mais. E ela, bom, então eu vou, né? E tem ali uma cena super emotiva entre eles, se despedindo, aquela coisa. E quando ela finalmente consegue partir, e a gente pensa, bom, agora o Lestat vai ficar feliz, né? Porque ele vai ter o Louis só pra ele, a relação entre eles vai melhorar. E o que o Lestat faz? Ele vai atrás da pobre da Cláudia. Vai, ameaça ela. A gente vê ali de novo, né, aquela faceta negra que ele tenta esconder atrás de uma cara de bom moço, e ele mostra pra ela o seguinte, fala, olha, eu não gosto de você, eu não quero você com a gente, mas você só vai embora quando eu quiser, não é quando você quiser. E outra coisa, você tem que ficar lá porque você é uma espécie de porto seguro pro Louis, então você tem que estar ali para agradá-lo. E se ele ficar feliz, eu tô feliz também. Então isso ressalta todo esse egoísmo dele e é o que faz assim a gota d'água para Cláudia resolver que não. Então não tem jeito, a gente tem que dar cabo dele, e é o que a gente vai ver no próximo episódio, que fecha essa primeira temporada de Entrevista com Vampiro. Espero que vocês estejam gostando aqui das nossas análises episódio a episódio. Se você ainda não viu os outros, tem vídeo no canal falando sobre o livro original também. Então é um tema que a gente vem tratando aqui com muito carinho para vocês, de fã para fã. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você está achando. Se você já conhecia a série ainda hoje, eu sei que eu sempre repito isso nos nossos vídeos, mas eu sempre vejo alguém espantado que, nossa, mas tem série com entrevista com o vampiro? Tem, gente, já vai para a terceira temporada aí, pelo amor de Deus, tá lá no Amazon Prime Video, para quem tiver aí pode assistir, tá bom? Deixa nos comentários a sua opinião, dê o seu like ou dislike, o que você preferir, mas por favor se inscreva no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!